Boa tarde, pessoal. Boa Vamos tarde. continuar os nossos estudos aqui do livro de ouro, né? Então, só fazendo um comentário da meditação que a gente fez dos 12 raios, né? Essas energias, elas estão disponíveis para que a gente possa acessar e utilizar no nosso dia a dia, né? Então, a gente já faz isso de forma inconsciente e faz isso o tempo inteiro, né? Para tudo que a gente cria e manifesta na nossa vida, a gente está usando dessa energia divina e desses raios para poder realizar as coisas, né? Desses raios, o 12º, ele é o mais poderoso, entre aspas, ele é o mais intenso, porque ele vai nos reconectar com o nosso ser divino, ele vai fazer o nosso mental inferior, que fica sempre preso a um monte de problemas, as coisas do dia a dia, e deixa a gente confuso, ansioso, preocupado e tudo mais, vai dar uma acalmada ali assim, né, aquele chazinho para acalmar essas frequências, e nos conecta, nos liga com os nossos corpos mais elevados. E isso nos ajuda, acelere muito as coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente está precisando de uma força extra, de um gás, quando a coisa está emperrada e não vai ali, a gente pode pedir para o 12º raio intervir. Ele é o raio que vai ajudar a concluir e realizar as coisas, né? Então, ele tem a força, e assim, como ele vem de todos os outros raios, lá do primeiro, do segundo, do terceiro raio, ele tem todos os aspectos necessários para realizar aquilo que a gente precisa, né? Então, é legal lembrar disso no dia a dia, né? Falar, se alguma coisa não está dando certo, eu não consigo resolver, o carro está enguiçado, não sei o que, lá, 12º raio, e pede para atuar ali, que ele vem e vai trazer a clareza e vai fazer com que as coisas passem a acontecer, tá? Então, é uma energia, engasguei com o chá aqui, é uma energia poderosíssima que está à nossa disposição, tá? E o outro aspecto é a energia do Mahatma, que também é uma energia extremamente poderosa. Eu sempre que a gente faz meditação, eu procuro ancorar essa frequência, porque ela é uma energia que vai nos auxiliar a concluir os nossos propósitos. Ela é o combustível para que a gente execute as coisas, né? Então, pedir sempre que essa energia esteja manifestada na nossa vida, né? É uma trindade, é a energia búdica, a energia crística e a energia do Mahatma. A gente precisa dessas três energias e nos tornar mestres nessas três frequências para que a gente possa ascender, né? Então, a gente vai desenvolvendo cada uma dessas coisas conforme a gente vai trabalhando e invocando os raios. Os meus gatos estão pulando nas coisas aqui, estou escutando um barulho. E eles passarem aqui pulando, né? Mas é muito bacana esse trabalho com os raios, porque a gente começa a identificar aonde e como usar no dia a dia, né? Como trazer isso para a nossa vida. Porque o grande objetivo disso é usar isso de forma consciente, né? Vou construir os meus sonhos e vou ter a certeza, a tranquilidade ali, a paz do sexto raio, a pureza do quarto raio, a verdade e a clareza do quinto raio, e assim para cada um deles trazer o que é importante para a nossa vida, né? Não importa o que a gente faça, qual é a atividade, se está mais próximo de uma atividade espiritual ou não, é independente disso, né? Nós somos seres espirituais e nós praticamos isso o tempo todo. Então, para que a gente tenha uma ideia,
e faça essa ideia virar um projeto, esse projeto se concretize, tem ali a energia dos 7 raios, dos 12 raios à nossa disposição, né? Então, estar conscientes disso significa usar isso da melhor forma, né? Usar isso para resolver aquele meu probleminha, aquela minha coisinha. Não, aquilo pode resolver o problema de muita gente e é legal a gente estar ciente disso, né? Quando você mergulha nessa frequência, nessa onda, você não está se beneficiando apenas, você está beneficiando todo mundo que entrar em contato com você e todo mundo que você mentalmente falar, eu quero que o planeta se beneficie com isso. Bênçãos estão se multiplicando nesse momento, né? Essa meditação que a gente fez aí de ver o planeta Terra florindo, de levar abundância, saúde, beleza, perfeição para todos, isso promove um bem para a humanidade, para o planeta imenso. Isso ajuda a levar a frequência do planeta. Então, é importante a gente saber disso, né? Que esse pouquinho que a gente faz essa meditação, esse decreto, esse apelo, eles vão contribuindo para a ascensão planetária que está acontecendo a cada dia, que está promovendo. Então, nós somos agentes da luz aqui, tá? E o nosso trabalho como trabalhadores da luz não é enfrentar as trevas, não é confrontar, não é entrar em batalha desse tipo. É simplesmente se elevar e trazer luz para as pessoas às nossas voltas, trazer compreensão, trazer clareza, trazer condições para que elas possam também se desenvolver e assim por diante, né? Então, é super importante e bacana isso, certo? Vamos lá, então. Muito bom. Boa tarde, Kátia. Chegou. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Cheguei muito atrasada hoje, mas estou aqui. Ah, Ainda bem, né? tá. Seja bem-vinda. Vamos lá, então, a gente vai começar o 22º discurso, é isso? Isso. Está na página aí? Tá. 163 do outro livro. Ou 170. Acho que só eu tenho o livro antigo aqui, né? Acho que está todo mundo com o livro novo, né? Também, você foi o primeiro a comprar, né? Na minha é o 63, Eu também é amei. o 22. Essa aqui é uma safra bem antiga. Essa aqui é de 93, ó, essa safra aqui. Então, O livro está todo amarelo. Ah, não dá para ver, né? Está todo amarelado. dá para ver sim. Mas está aqui, companheiro aqui, velho de guerra. Eu tenho o novo também, mas eu gosto desse aqui. O meu é da 6ª edição de 99, janeiro de 99. Ah, legal. Então. Ó, a 27ª. Então, quase todo ano acho que tem uma edição nova aqui, ó. Essa é a 3ª edição, ó, da Ponte para a Liberdade. Vai ficar como relíquia aqui. Mas vamos lá então, vamos fazer a invocação, fazer a leitura. Esse aqui é um capítulo bem curtinho, acho que a gente termina ele rapidinho também. Vamos em frente então. Invocação. Ó tu, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos dentro da forma todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes com teu amor, tua sabedoria e teu poder, para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. Discurso. O discípulo deve compreender
que o denominado plano psíquico nada tem a ver com espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser desenvolvida por seres humanos que lhe dispensarem atenção suficiente. Mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria não houvesse nascido nesta encarnação. Tá? Uma afirmação bem séria. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, é das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prenda firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo, às vezes, necessários vários renascimentos para libertá-los. Tá? É por conta disso que estamos aqui há tantas e tantas encarnações, né? Porque estamos presos, aquela prisão em que a gente não se dá conta, 100% certos de que a gente tem que continuar aqui sofrendo, passando por todas as dificuldades e problemas e tendo que reencarnar mais 200 vezes, pelo menos, assim, para ver se consome um pouquinho do karma que a gente tem, tanto peso que carrega, né? Então, é por isso que a física quântica ela veio à tona agora e todos esses conhecimentos e descobertas de que a gente tem que trabalhar a mente, a gente tem que trabalhar os conceitos, as crenças limitantes e tudo mais, né? Então, a gente não anda com uma bola de ferro amarrada no pé, mas a gente tem umas centenas de bolas de ferro psíquicas amarradas aos nossos corpos, né? E a nossa missão é justamente cortar isso, né? Nas meditações, normalmente com o Arcanjo Miguel, eu peço para cortar todos os vínculos, né? Todos esses fios, esses liames, essas correntes que nos prendem ao plano psíquico. E aí, o que é prender ao plano psíquico, né? Você está preso a uma ideia. E aí, por exemplo, eu posso ter pavor de ficar no escuro, ou eu posso ter pavor de morrer sozinho, eu posso ter pavor de, sei lá, de repente desapontar alguém que é importante para mim. E é justamente aí que nós somos pegos, porque o plano psíquico, o que ele é? Ele é uma cópia do que a gente tem aqui, só que um plano onde não tem esse corpo físico. E significa que a gente pode, com o pensamento, plasmar qualquer coisa, né? E tem gente muito mais esperta que nós lá no plano psíquico e nesses planos sutis, e que eles querem a todo custo nos escravizar. Eles querem a todo custo sugar a nossa energia e fazer com que a gente seja o gado deles, vamos assim dizer, né? Então, quando a gente se deixa fascinar por alguma coisa do plano psíquico, a gente meio que abre as portas e deixa ser controlado por ele, né? Então, eu recebi uma mensagem, eu vi uma coisa, eu tive um sonho revelador, né? Que pode ser lá o bicho mais feio e horroroso que vai aparecer com você, como se fosse a Mãe Maria, Saint Germain lá, e vai passar uma mensagem, e você, nossa, que legal, e depois de novo, e depois de novo, e depois você se vê atacado por esse ser, né? E Saint Germain está lá com um chicote, dando porrada em você lá, e falou, nossa, como assim, né? Você não é merecedor, você não é digno, pá, chicotada, pá, pá, e qualquer outra coisa assim. O que está acontecendo, né? O Saint Germain está ali mesmo te punindo, te castigando, porque,
você foi uma pessoa ruim, você fez coisas erradas em outras vidas? Nunca, de jeito nenhum, né? Tem ali um obsessor, tem ali um espírito zombeteiro, seja lá o que for, tem um grupo, uma hierarquia de seres por trás ali, querendo, de alguma forma, se beneficiar da situação, né? Se alimentar do seu medo, se alimentar e ver você como um prisioneiro ali, de alguma forma, né? Então, é super perigoso quando você entra no mundo espiritual, aí você começa a se aventurar, de você se deixar cair pelo fascínio, né? O fascínio é um dos perigos, é um dos apuros do mundo espiritual. Você se vê fascinado por uma coisa e se entrega, abre todas as portas e se entrega totalmente àquilo, e depois você vê que aquilo não era tão legal e tão iluminado quanto parecia ser, né? Então, esse é o grande ponto. Então, vamos em frente. E se alguém tiver alguma dúvida, é só falar também, gente. Em todo nível de consciência, há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fora, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação. Talvez erroneamente empregada, mas, não obstante, ativa. Quando a gente pensa, a gente cria um pensamento, a gente está emitindo uma onda. Essa onda é uma frequência. E ela vai na direção de alguém, vai ficar na tua casa, vai ficar espalhado por aí. Da mesma forma que a gente recebe essas ondas, essas frequências, né? Então, sei lá, você vai no cinema e assiste um filme, fica impressionado com uma cena ou com alguma coisa que aconteceu, né? E você chega para casa e fica pensando naquilo, você sonha com aquilo, você comenta aquilo com as pessoas e fala, nossa, que legal aquele negócio e tal. E aquele pensamento está vivo em você. Só que com o passar dos dias, com o passar do tempo, esse pensamento ele vai perdendo força. Ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, até que ele some. Ele só não vai sumir se você der combustível para ele, se você ficar todos os dias ali. Só que ainda assim você vai precisar ainda renovar aquela energia de algum jeito, porque ela vai perdendo a força e perdendo a frequência, né? Ela vai perdendo até que ela dissolve. Agora, se você permite que uma frequência dessas negativa, uma frequência de medo, de dúvida, de angústia, ela ela te pegue, assim, entre aspas, né? Você fica preso naquela coisa, né? Só que o problema de você ficar preso num pensamento de medo é que tem uma hierarquia de seres por trás sustentando aquela energia e fazendo com que ela se repita e fique insistentemente ali em você, né? E esse que é a grande coisa, né? Então, você está dormindo lá e, de repente, você começa a acordar às 5 horas da manhã preocupado com uma coisa. Aí fala, tudo bem, depois eu vejo isso. Aí no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo. Aí daqui a pouco você vê que você está pé da vida com aquele negócio. Você está desesperado. Fala, nossa, mas aquele negócio está me incomodando. E, de repente, nem é uma coisa tão séria assim, mas é uma ideia que foi plantada ali e tem uma energia sendo essa energia está sendo sustentada, porque ela não foi uma coisa que apareceu uma vez e depois declinou e acabou. Então, a gente tem que se observar o que ocupa o nosso tempo, né? O que está tomando a nossa atenção no dia a dia, né? Porque se a gente começar a perceber assim, falar, nossa, faz 3 semanas que eu estou preocupado com o mesmo problema. E nem é uma coisa tão séria assim, né? Se parar para pensar. Mas
Mas, nossa, isso está me deixando extremamente irritado, isso está me tirando do sério, estou acordando cedo por causa disso. O que está acontecendo? Né? Será que não tem algo mais ali por trás? E é ali eu falo, opa, minha divina presença chama violeta, tal, vai na causa, no núcleo, na fonte desse negócio e corta. E faz um dia, dois, três, e você vai ver que, de repente, você não vai se preocupar mais com aquilo, aquilo some. Entende? E assim, são essas pequenas coisas que drenam as nossas energias, que tomam o nosso tempo, que tiram a nossa atenção e desvia a gente do foco. Né? Eu estou tão cansado que eu não consigo meditar. Eu não quero ler um livro, eu não consigo. Eu não consigo fazer tal coisa. E aí você para pensar e fala, pô, mas ó, o meu dia passou e eu nem fiz tanta coisa assim, por que que eu estou tão cansado? Aí você vai ver que por trás tem um pensamento que está ali, ó, martelando sem parar na tua cabeça. Né? Parece aquela música eletrônica, e fica sem parar, assim. A tua cabeça, uma hora, vai explodir, né? Ela não aguenta. E aí você está cansado, você está exausto, você não sabe por quê. Então, daí que vem a importância da gente pedir a proteção e se limpar constantemente e pedir para que essas energias elas sejam cortadas. Isso a gente pode ter certeza que quando a gente pede, isso acontece imediatamente. A gente pede, por exemplo, para Saint-Germain ou para a hierarquia da chama violeta, e só de pensar imediatamente já vai aparecer um ou alguns seres do sétimo raio aqui para te ajudar. Imediatamente, só de pedir, só de pensar e pedir ajuda. Então, quanto mais a gente se conectar com essa ideia e aceitar que a gente não está sozinho, né? Falar, estou numa situação de perigo, Arcanjo Miguel me protege, põe um círculo do fogo azul aqui, um anjo na frente e um atrás me protegendo. Ó, é assim, ó, tem uma promessa desses seres de luz de prestarem um socorro imediato assim que a gente pedir ajuda. Né? Então, a gente se deparou com uma situação que está nos incomodando, não importa o que seja, não importa se a gente está certo ou se a gente está errado, pede ajuda imediatamente. Fala, isso está me atrapalhando, me ajuda. Corta a causa de todo mal, de toda interferência, não importa se é do presente, do passado, do futuro, não precisa nem falar isso, mas corte a causa e o núcleo desse mal, desse problema, e me mostre como resolver, tá? Porque isso vai ajudar, porque senão, pensa só, vai passar uma semana, duas, um mês, dois, 3 meses, 4 meses depois, esse problema não vai desaparecer. Porque o objetivo é que ele fique constantemente te atormentando para baixar a sua imunidade, seja ela física, seja ela espiritual, né? Mas o objetivo é que a sua imunidade fique sempre lá embaixo, né? E essas coisas vão nos pegar. E a gente pode, num determinado momento, se ver numa situação, né? A gente não se dá conta quando a gente cai no golpe, né? A gente vai se dar conta depois, né? Às vezes, quando a gente percebe antes, é legal, né? Você já, uma parede de chama violeta aqui, segue tua vida e beleza. Mas depois que você caiu no conto do vigário, dá para resolver também, né? Para tudo dar-se um jeito. Então, anula toda interferência, todo aspecto negativo e bola para frente. Luciano, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Quando acontece de ser a causa e o núcleo não comigo, e sim com uma outra pessoa, a pessoa na qual eu estou junto com ela, vivo junto com ela. E aí você, claro, de uma certa forma não, totalmente você participa dessa energia com essa pessoa, mas você quer resolver. Mas essa pessoa, ela não tem, assim, uma consciência totalmente ampla para ela saber como resolver e como cortar essa causa do seu núcleo. Eu pedindo por isso, eu posso interceder, porque
embora a causa e o núcleo não seja meu? Pode sim. É, a gente, foi um dos últimos capítulos que a gente estudou, a gente falou um decreto exatamente para isso, né? Eu sou a única presença atuando nesse indivíduo. Não Uhum. importa qual, não importa qual o aspecto ali, a cor, a tinta humana que está interferindo ali, mas eu sou a única presença atuando ali. E segue e segue adiante e vai fazendo Não, decretos. sim. Embora eu tenha, a gente interceda tudo, mas é uma, eu vou te dizer, é uma situação que já vem se arrastando, posso dizer, 4 anos. Uhum. E está de lascar o cano, né? Eu já estou perdendo a paciência, inclusive, Sim, não, eu entendo. porque não é fácil, né? Então, eu só queria, porque até então a gente sabe que tem coisas que são nossas, mas tem coisas que são do outro, né? Uhum. Mas é de lascar, né? Porque quando você está junto, você participa, né? Vamos dizer assim, eu tô, o cara, né? A pessoa, tô ferrado, mas você tá ferrado junto, né? Porque você tá ali, né? Então, é complicado. Mas tá Sim, bom. sim, é exatamente isso. Pode ser de 4 anos, podia ser de 40 anos, de 100 anos que o problema tá se arrastando. A, a coisa tem dois aspectos aí, né? Primeiro, pedir para limpar em você tudo o que... porque, assim, pode ter ali um entrelaçamento kármico, tá? Então, todo aspecto kármico que tiver, primeiro você pede para limpar isso, e segundo, eu sou a divina presença atuando nesse ser, e o que é humano ali não me diz respeito, tá? Para que você se desconecte disso, porque assim, é difícil, porque a gente está sujeito a esse tipo de coisa e contato de todo lado, né? São as pessoas dentro de casa, são os vizinhos, são as pessoas que você se relaciona no dia a dia e tal. Então, assim, a gente está sujeito a ser bombardeado por um monte de energias diferentes, e isso, sem dúvida, acaba interferindo na gente, né? Até que a gente tenha um controle completo, assim, que seja um agente transformador do nosso ambiente, da nossa realidade, a gente, no momento hoje, o outro está mais fragilizado e acaba ali entrando na onda e recebendo aquela carga de energia, você fala, nossa, que ruim isso, né? Eu não quero, tal, mas como é que eu faço para me livrar disso se todo dia eu tomo uma martelada na cabeça, né? Então, você cortando assim, o vínculo kármico disso, mesmo que o problema continue acontecendo, isso deixa ele te afetar. E aí o outro aspecto é você elevando a sua frequência, falar, eu sou a única presença atuando nessa situação, eu sou a única presença atuando nessa situação, você começa a transformar essa frequência. Independente da pessoa, se ela é consciente ou não, se ela tem algum nível de espiritualidade aflorado ou não, vai começar a despertar e vai começar, não vai começar a mudar alguma coisa nela, ela vai sentir alguma coisa e vai alguma coisa vai mudar, sim, tá? Mas seja Tá. paciente e acredite, é aquilo que a gente falou. Eu pedi ajuda e eu sei que imediatamente tem alguém junto ali atuando para auxiliar naquela coisa, naquela situação, É, né? eu não desisto, entendeu? É que realmente tem horas assim que na realidade esse problema se trata de um problema material, né? Vamos dizer assim, mas é, é um negócio que já foi pontuado uma coisa, já foi resolvido, então, quer dizer, está sendo às vezes o tempo está, assim, na minha concepção, né? Eu acho que já poderia ter sido resolvido,
Uhum. mas talvez não tenha sido exatamente porque, por mais que eu interceda, porque até então cortando vínculos e queimando aqui, queimando ali, eu tenho feito sim, e principalmente eu tenho sentido em mim, né? Tá. Que aí vem aquelas coisinhas, né? Vamos dizer assim, as reações do corpo, né? Ixi, queimar, eu já estou queimando, ó, Uhum. há tempo. Mas é por isso que às vezes você começa a ficar um pouco, embora não desista, mas às vezes cansa um pouco, né? Porque você fala assim, gente, até quando eu vou nessa onda de queimar? Porque eu não aguento uma outra, tem coisa para queimar ainda, né? Aí é por isso que eu perguntei, porque realmente tem hora que torra, né? A paciência, embora a gente não desista, mas torra. Eu tenho que admitir que não é possível ficar numa nice o tempo todo, porque Não tem o como. treco é pesado, né? O bicho pega. Então, faz todo sentido, eu entendo perfeitamente. E tem uma coisa, ó, o karma é assim, ó, o karma é uma engrenagem que não gira. Então, vai passar um, dois, uma semana, um mês, ele vai ficar ali travado na mesma coisa. Então, Nossa, enquanto esse negócio, ó, a vida é uma coisa que flui, ela tem que girar, assim, as engrenagens elas têm que girar. Karma é quando uma engrenagem enrosca. Então, fica ali enroscado, 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 e fica repetindo, repetindo, repetindo. Até que alguém fala, opa, tá torto, vem aqui, encaixa, e aí a coisa vai. Então, depende de uma ação do sujeito ali para resolver a situação, entendeu? O sujeito pode ser a gente, pode ser o outro, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, assim, ó, a pessoa pode continuar presa naquela situação, por mais que a gente tente ajudar, mas enquanto ela não se tornar consciente, não falar, nossa, eu estou livre disso, ou isso não me causa mais mal, não me atrapalha, ela vai ficar ali enroscada naquela coisa, né? a gente já está preparando o WD, inclusive, né? Não de latinha, de balde mesmo, de galão gigante, para jogar para ver se, né? Desenrosca o negócio, que, né? Tá. Porque aí eu já percebi que eu falei assim, não adianta de latinha espirrando assim, não vai fazer nada, tem que ser de galão, né? E jogar assim de uma vez, né? E deixar o treco lá correr, porque tá. Mas tá bom, tudo bem, vamos em frente, obrigada. Imagina. Vamos lá. Ó, vamos em frente, então. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos, visuais ou auditivos e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e sua determinação, e penetrar no cinturão eletrônico onde unicamente a verdade se expressa. Amados discípulos, ao mesmo tempo que é necessário explicar este assunto, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. No interior da camada psíquica do pensamento e do sentimento, acha-se a principal atividade daquilo que conhecemos como força sinistra neste mundo, que foi o que a gente acabou de falar, né? Seres que se aproveitam desses pensamentos para atrapalhar nosso dia a dia. Algumas vezes, pessoas que alcançaram esplêndidas vitórias, não compreendendo a exata realidade do que estou dizendo, permitiram que sua atenção fosse atraída para essa camada, em consequência do despertar prematuro dessa faculdade física, por lhes ter sido apresentada uma semelhança da verdade com alguns fenômenos, o bastante para lhes atrair a atenção. Mas, se observarem o devido cuidado, todos verão ir desaparecendo essa imitação da verdade.
por conta do pensamento lá, daquela imagem que ela vai perdendo a força com o tempo, né? Ela vai se desfazendo, e aí você começa a ver que ali tem alguma coisinha, você já começa a perceber que aquela máscara reluzente ali não é tão brilhante assim, e depois você vê que não era nada do que parecia. Um dos atributos, talvez o mais fascinante deste plano, consiste em fazer falsas profecias, induzindo o indivíduo a vaticinar extravagâncias. De vez em quando, uma se cumpre, a fim de prender mais fortemente a atenção. Além disso, há uma certa substância que é introduzida no cérebro, ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito. Isso torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para auxiliar o indivíduo, porque foi pelo seu livre-arbítrio que ele aceitou a situação. Tem havido casos em que a pessoa percebeu o erro antes de ter avançado demais, e com um intenso pedido de libertação, um dos irmãos foi enviado para libertá-la completamente, né? Aqui a gente pode fazer um paralelo com os chips e implantes, né? Tem uma diversidade de implantes que existem aí, justamente para a pessoa ficar insistindo no erro, implantes com hologramas, né? Então fazem a pessoa acreditar em coisas que são fantasiosas, são criadas, são ilusões, mas para a pessoa é a mais pura verdade, e não tem absolutamente nada, não tem santo que faça a pessoa mudar de ideia, né? Então, é super difícil, e assim, chip, implante, não é uma coisa que você vai lá e tira com o dedo e pronto, está resolvido, né? Aquilo acontece porque tem um contrato envolvido ali. Então, quando é feito um trabalho de remoção de chip por uma equipe espiritual, é feita uma verificação se aquele chip pode ser retirado, porque nem sempre, e às vezes, até na maioria das vezes, não dá para tirar. Então, é feito um trabalho, eles vão, investigam, ver a natureza daquilo, e, lógico, tem muita coisa nociva, muito chip de controle, muita coisa que dá para ser feito, e é isso que o pessoal tem feito por aí. Mas nem todo chip pode ser retirado, né? Alguns estão ali por um contrato que a pessoa fez, e ela está ali para servir para aquele propósito, seja ele qual for, né? Então, tem muita coisa que a gente não tem ideia, né? E assim, muitos desses implantes, eles não são uma coisinha que você pegou, abriu um embrulhinho, tirou ele e joga fora, né? Ele tem uma tecnologia, né, ali por trás. Você tira um, aparece outro. Ele é implantado no futuro, daqui 10 minutos. Então, você não vê o chip, mas ele está constantemente sendo implantado. Ele é implantado no passado, ele tem uma variedade de tipos, né? Então, Mas, Luciano, e o decreto? E decreto? Porque tem decreto para, assim, cortar, você, assim, quebrar contratos, né? Então, para se livrar de chip, de qualquer outra coisa implantada. sim, eles funcionam. A ideia é essa mesma. A ideia é a gente fazer decretos e insistentemente pedir o fortalecimento e ancoragem do nosso corpo de luz para que esse monte de porcaria eles nem cheguem perto. Quando você ancora, por exemplo, a meditação dos 12 raios, você ancora, você cria aquele tubo de luz, essas coisas que estão ali grudadas ali, elas saem fora, elas não têm força para se manter, né? Agora, tem algumas coisas que não são tão simples assim. Você tem que insistentemente pedir. É o exemplo que ele falou aqui. Insistentemente
pedir para que alguém da equipe espiritual e remova a causa daquele implante. Né? Porque a partir do momento que foi removido a causa, quem colocou ou por que foi colocado, aí você vai e remove e pronto. Agora, muitas vezes, fui lá, removi o chip, pronto, né? Na semana que vem está de novo. Você vai, remove, porque tem uma razão para ele estar vindo. Ele está vindo de algum lugar, né? Agora, se você está constantemente se trabalhando, né? Constantemente elevando a sua frequência, a possibilidade dessas frequências baixas, elas virem e te atacarem, ela diminui drasticamente, né? Ela vai cada vez mais diminuindo, né? Então, assim, é uma coisa que nem ele acabou de falar, vou falar, mas não fique com medo, não fique preocupado com isso. Simplesmente continue pedindo, aceitando e decretando que essas coisas não vão chegar perto de você, né? Então, assim, os decretos são extremamente poderosos e são por meio deles que a gente vai se libertar e remover todas essas coisas, né? Parece que a nossa limpeza, ela parece uma cebola que a gente vai tirando camadas, assim, né? Você fala, nossa, tá lisinha agora, tá uma beleza, né? De repente, sai mais uma casca lá, e vem mais um monte de coisa e vai... E a gente vai limpando. E assim, a gente não tem muito outro jeito de fazer isso, porque a gente tem que ter consciência, a gente tem que encarar essas energias, né? A gente tem que lidar com isso e transmutar e perdoar e fazer o que tiver que fazer, né? Então, se a gente está vibrando lá em 800 Hz, 900 Hz, esse tipo de coisa ele passa pela gente assim, ó, eu te amo, eu te perdoo, tá livre e tal, vai só passando, essas energias vão só passando aqui e você vai queimando e se libertando. Agora, se você está numa frequência de medo, de raiva, de insegurança ali, vem uma frequência que está ali na mesma coisa e você fica travado ali. Uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e vem à tona ali, você travou de novo. Fala, nossa, esse negócio aqui eu nem lembrava que existia, olha como me faz mal. Só de lembrar, às vezes, você traz aquilo à tona. Então, quer dizer que tem que fazer alguma coisa, né? Então, tá lá, pega as mangas aqui, vamos lá. Chama a violeta, queimar, perdoar, tal, fazer. E, de repente, aquilo some. Aí você lembra disso um tempo depois e fala, nossa, uma coisa que aconteceu não tem ali ressonância nenhuma com o que você está vivendo e não vai te interferir ou atrapalhar mais. Tá? Ok. Então, vamos em frente aqui. Ocasionalmente, surge alguém que, devido à sua grande pureza, passa pelo plano psíquico sem conhecê-lo ou contactá-lo. Aí, por que essa pessoa não foi atacada? Porque ela está num estado tão elevado, ela está tão sintonizada, tão crente do poder que ela tem, que nem chega perto. Essas energias não têm força de atuar sobre ela. Tal pessoa é realmente muito venturosa. As forças que existem nesse plano atuam mais diretamente sobre a natureza sentimental, o que quer dizer sobre as paixões do indivíduo, por serem mais facilmente atingíveis. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões, tanto pelo sexo como pela ira, ficaram, consciente ou inconscientemente, enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a elas, intensificando suas paixões até torná-las descontroladas, quando, de outro modo, poderiam ser dominadas. Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis,
porque seriam, então, apenas lançados fora de seus corpos físicos e libertados. Mas, uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagens em seus mundos mentais, dos quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação. Vêm a ser as criaturas depravadas que encontrais em toda parte. Então, tudo, de novo, tem a ver com o que a gente grava na nossa mente subconsciente, né? E se você deixa uma ideia de medo entrar ali, você está abrindo as portas aí do seu templo, né? Essa é a grande coisa. Às vezes, a influência é bastante astuciosa, a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a parte mais pungente dessa situação, aparentemente oculta, mas como se apresenta do ponto de vista exterior. Nas altas esferas espirituais, existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a esse plano a fim de ajudar, por meio de suas radiações, a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos, mas frequentemente, porém, são femininos. Isso explica porque belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio, antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior, dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional que não se realize, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora, a parte essencial de tudo isso. Aqueles que, por seus próprios esforços ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa presença Eu Sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se seriamente nele, nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que, após conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico, em especial, não deve causar temor a ninguém, se os discípulos perceberem que o estão atravessando. Deixa eu ler de novo aqui. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem imediatamente ficar conscientes de que eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. E imediatamente encontrarão força para enfrentar, seja o que for, apareça e prosseguir serena e destemidamente. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sobre a tríplice radiação. Essa radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou.
interessante, né? Bem interessante. Então, até se a gente estiver sonhando, né? A gente está naquele sufoco danado no sonho, lá, minha divina presença me ajuda, de repente você vai acordar ou vai se dar conta que você está sonhando e aí fica divertido, né? Vocês já tiveram essa experiência de perceber que está sonhando e falar, agora vem aqui que você vai ver como que resolve o problema, né? Mas Muito legal se dar conta inconscientemente. que está sonhando. Depois você fala assim, ainda bem que era sonho. Né? Não, Ainda bem que mas era só sonho. algum tipo de ataque, algum tipo de coisa que você está tentando se livrar e que está ali no teu pé, né? Astrologia. Bom, só um ponto aqui, né? Antes da gente ir para frente aqui. Ele fala aqui, não lembro onde que ele fala, um pouquinho aqui atrás, mas para a gente sempre se dar conta do poder que a gente tem para realizar as coisas, né? E não se deixar iludir pelas ilusões aí do plano psíquico, né? Uma vez eu fiz um curso de meditação num templo budista e eu achei muito interessante uma observação que um monge fez, que foi o seguinte, né? Uma pessoa perguntou lá, puxa, mas então, né, quando eu estou meditando, eu começo a ver umas luzes, eu começo a ver lugares, eu começo a ver coisas, tal. Ele falou, você precisa entender o seguinte, quando você está meditando, você está meditando. Você precisa ter o autocontrole disso. Não importa se está passando Buda na tua frente com um coro de monges cantando e dançando em volta lá, não interessa. O seu foco é a meditação. Isso é o primeiro raio em ação. E esse é você realizar o seu propósito. Eu estou aqui meditando. O objetivo é perceber a minha respiração e o meu corpo. É só isso que você vai fazer. Esse é o seu autocontrole, o seu autodomínio. Mas eu estou vendo coisas. Deixa as coisas, não importa o que seja. Elas vão passar por ali e tal, vai vir outro, igual os pensamentos. Vai vir um pensamento, vai te encher a mente. Vai vir outro pensamento, deixa os pensamentos passarem. Não liga para eles. Continua se concentrando ali. Esse é o nosso trabalho espiritual, é a nossa disciplina espiritual, que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com tudo que chega à nossa volta, né? E a gente sempre tende a dar atenção para as coisas à nossa volta e falar, nossa, hoje eu parei quanto tempo para me dedicar à minha divina presença, eu parei quanto tempo para me dedicar a mim mesmo, eu parei um segundo hoje, nesse dia, para me perceber e ver se eu estou bem, se eu estou muito acelerado, assim, ou se eu estou, um dia está meio estranho, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou comendo demais ou comendo de menos, se eu estou dormindo demais, dormindo de menos. A gente não, assim, isso faz parte da nossa disciplina espiritual, se perceber, né? Se perceber, sentir se está tudo bem, está tudo tranquilo. Depois que você meditou, o que mudou, né? O que eu estou sentindo? Porque eu vou meditar correndo aqui, bom, beleza, vou sair correr e tal. Respira, se observa, né? Toma um copo de água, sente a água descendo ali, né? Esses momentos de estar ciente, estar consciente de si, é que vão nos conectar. Vão falar, nossa, minha divina presença, né? Obrigado por esse momento que eu estou aqui agora, né? Esse é o grande ponto. Astrologia, vamos lá. Uma das coisas mais tristes que devo dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopos são inconscientemente arrastados para a rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que somente existem nesse plano, emaranhando-se nelas. Essa é uma das atividades mais lamentáveis.
porque o indivíduo se conserva inteiramente inconsciente de ter aberto a porta a semelhantes condições, chegando a enredar-se de tal modo que nenhuma soma de argumentos ou razões poderá modificar-lhe a crença na astrologia. Nos últimos 20 anos, esse ensinamento foi escrito em 1932, então acho que tem mais de 20 anos, hein? O campo da astrologia tem sido usado mais com o propósito de profetizar do que qualquer outro. Né? E esse capítulo ele está fazendo uma crítica do uso da astrologia na época, né? É também uma coisa recente. A gente precisa só entender aqui que existe a astrologia como ciência, que é uma coisa muito precisa e que os próprios mestres utilizam, e aqui ele estava falando de charlatanismo e dessas pessoas que ficam fazendo horóscopo e previsões tal para vender revistinha, essas coisas. Tá? E tem uma arapuca ali muito grande, porque você se deixa cair no mundo psíquico ali, começa a receber informação e orientação e se deixa perder por aquilo, tanto quem faz, tanto quem acredita naquelas coisas, né? Sempre cai naquela teia, não vou sair de casa porque a previsão disse que se eu sair eu vou morrer, né? E aí cai um avião em cima da casa da pessoa, né? Aquelas histórias, né? Mas a pessoa, me fugiu a palavra, não é induzida, ela se deixa levar pela informação e começa a tomar decisões e viver em função daquilo, né? E isso começa a causar um monte de problema com o tempo. Muitas vezes, devido a isso, o pensamento ou a radiação dessa camada psíquica através da astrologia prediz que se manifestarão para o indivíduo todas tais e quais condições que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito com essas palavras, isso é sentido através da radiação. Esse é uma das principais razões de ter ocorrido o cataclismo de Atlântida. E porque os atlantes se recusaram a ouvir a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Compreendo, amados discípulos, que se vos interessais por horóscopos, podeis pensar que estou sendo severo, mas não é esse o caso, senão que meu amor por vós é suficientemente grande de modo a dizer-vos a pura verdade, não vos sendo possível crer na verdade que vos digo, segui, então, o vosso próprio caminho, porque sois dotado de livre-arbítrio, no qual não desejo interferir, exceto para dizer que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, jamais deverão temer a qualquer dessas coisas, porque ela as corrigirá e os conservará firmes no verdadeiro caminho da luz, cujos degraus de ouro poderão subir com passos firmes e precisos até adquirir seu domínio pleno e perfeito. Asseguro-vos, amados, que meu coração se compadece daqueles cuja atenção está presa à astrologia, pois estão tão desapercebidos do caminho juncado de espinhos que pisam, que só quando a dor dessas feridas for insuportável é que eles hão de clamar ao céu com todo seu ser, dizendo: ó Deus, mostra-me o verdadeiro caminho. Amados discípulos, vós que com tanto empenho buscais a luz, sabeis que existe somente a presença una
que é a vossa proteção invencível, e que a grande presença eu sou, Deus em ação, Deus em vós. Não deixeis nunca que vossa atenção se prenda a essas inúmeras manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo, ou qualquer das muitas coisas que afastem vossa atenção da grande presença eu sou, que é vosso ser real. Se para ela vos voltardes sempre, ela vos guiará no caminho da luz, com aquela quietude do externo que vos permitirá penetrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda compreensão, e onde encontrareis a maior atividade de Deus, a presença eu sou. Amados, certamente compreendereis que não podereis servir a dois senhores, nem ganhar vitória alguma antecipadamente. Por terdes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo vossa invencível presença eu sou, então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em vosso grande manto de proteção, tereis que esperar até chegar o tempo que elegerdes para regressar ao Deus Uno. Se vos decidirdes por vossa presença eu sou, e nela permanecerdes, vossas lutas logo cessarão, e percebereis que estáis vos movendo nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde contemplareis o mundo externo com grande compaixão, nunca, porém, com a comiseração humana que sufocaria vosso próprio progresso. Isso nos recorda a antiga citação: procurais, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Esse reino de Deus é a grande presença eu sou, vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa vaguear tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a presença mestra de luz, a presença eu sou, caminha sempre ao nosso lado, à espera de que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas dádivas de perfeição em todas as manifestações externas. Tal é o vosso privilégio, amados meus. Conquanto me entristeça por alguns não terem sentido a real importância de sua presença eu sou e ainda se esforcem pelas coisas externas, limito-me a esperar envolvendo-os no meu amor, porque eles têm livre arbítrio. Talvez seja eu um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quisera ajudá-los e prendê-los no meu abraço, até que pudessem compreender toda a importância de sua própria presença eu sou. Entretanto, isso não me é permitido, porque sei muito bem que todos os que têm qualquer desejo de busca à exterioridade devem fazê-lo até que já não sintam mais essa necessidade. Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença eu sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou, e é ela quem governa ou deveria governar a forma. Nela está toda força, valor e poder. Se esses abençoados discípulos pudessem ao menos compreender plenamente que o grande privilégio permanece à sua disposição,
e como, em tempo relativamente curto, poderiam libertar-se de toda limitação. A verdadeira razão desse ditado é a seguinte: quando os discípulos perguntam se podem ouvir diretamente essas comunicações, adquirem direito à explicação de que se faz necessário para o desempenho de um trabalho dessa natureza, que não é frequente e é o mais extraordinário que conhecemos. O fato é que o Deus Uno é sempre perfeito, sempre foi, é, agora e sempre será, e o Eu Sou é essa presença. Mas, se os discípulos não têm consciência disso, seu corpo e seu cérebro devem passar por um período de ajustamento. A estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõe devem trabalhar em harmonia perfeita. Espera aí que eu me perdi aqui, eu vou ler de novo. A estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõe devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação uma com as outras. Os discípulos não compreendem que quando um certo trabalho específico deve ser realizado, tem que haver também um preparo definido nesse sentido. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que, por natureza, é dotada de uma qualidade invulgar de falar em público. Para que receba a assistência da hóstia ascensionada, deve haver um preparo especial. O orador seria preparado de modo que 20 ou 30 minutos antes da conferência fosse cercado por um tubo de luz no qual nada penetrasse, exceto a radiação do mestre inspirador. O ajustamento do corpo e cérebro do discípulo leva semanas, meses ou anos para se completar, dependendo das necessidades do indivíduo. Interessante isso. Jamais na história da preparação de discípulos, o mestre lhe permitiu entrar em seu próprio círculo eletrônico interior. A gente falou disso na última reunião, né, sobre o círculo, sobre as frequências e tudo mais. Aos discípulos se ensina a aplicação, mas nunca penetram no círculo eletrônico do mestre. O círculo eletrônico, aqui organizado para esse trabalho, exigiu 30 anos de preparação, e não obstante a beleza da radiação e amor de um indivíduo, nós não temos tempo para aprontar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos discípulos nesse período de crise mundial. Todavia, se estiverem sinceramente decididos a empregarem a presença Eu Sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada. Então, existe uma preparação dos nossos corpos para poder entrar em contato com esses seres diretamente, assim, né? E como é que a gente faz isso? É trabalhando diariamente, é pedindo para se elevar, e pedindo para ir aos templos de luz, porque a gente vai recebendo esses ajustes e preparações nos nossos corpos, né? Se você, por exemplo, decide se inscrever num programa do quarto raio branco cristal e toda noite antes de dormir você pede ali com de todo o seu coração, de toda a sua alma para ser levado, e você vai e fica um ano inteiro pedindo e fazendo decretos da chama branca, o que vai acontecer naturalmente, né? Você vai receber essa chama de uma forma muito mais intensa, e os seus corpos vão se elevar, eles vão se tornar mais puros, eles vão se tornar a manifestação da pureza divina, né? E isso de uma forma muito mais rápida do que se você pedir uma vez por semana, uma vez por mês ou de vez em quando, né? Porque você está participando
de uma forma mais efetiva do seu desenvolvimento espiritual, né? Isso pode ser para qualquer raio, para qualquer chama, mas se você pede o auxílio dos mestres para preparar o seu corpo, fala, eu estou disposto, eu quero ir adiante, eu quero cada vez mais aprender e me desenvolver, eles vão te ajudar também, tá? Então, é basicamente isso. A gente está quase no horário, inclusive. É isso, pessoal. Dúvidas? Questões? Olha quem apareceu ali. Oi. Oi, fala oi. Ah, falou. Ele tá tão grandão, tá vindo. Ele tá lindo. É. Lindo. Joia. Tá tudo bem aí? Fala, oi, tá tudo bem, tá? Ficou com vergonha? Ah, tá todo mundo olhando. Gente, se ninguém tiver alguma dúvida, então a gente encerra por aqui as nossas atividades, tá? Deixa eu Posso te fazer só uma pergunta? Ó. Pode. Nossa, fala primeiro, Kátia, pode falar. Não, eu só ia pedir para você comentar essa frase aqui, ó. Cadê? Na página 168 do meu livro. Deixa eu só... Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença eu sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde, cairá. Achou? É. Eu não sei se eu compreendi o que é estar dividido entre a presença eu sou e as coisas externas. Certo. Uma casa dividida contra si mesma. Uhum. Então, é que ele está fazendo uma alusão do que está na Bíblia, né, de você não servir a dois senhores. Você não pode simplesmente falar, por exemplo, fazer um decreto, falar, minha divina presença, eu te amo, eu te adoro, me ajuda, tal, e no momento seguinte falar, putz, eu sou uma pessoa péssima, eu sou horrível, nada acontece para mim, nada dá certo. Você está servindo a dois senhores. Você está pedindo ajuda e tentando se identificar com a sua divina presença, e no momento seguinte você está dizendo que não acredita em nada daquilo. É um exemplo. A outra coisa você acredita na sua divina presença e está realizando um trabalho de fortalecer a sua fé, a sua crença na divina presença, e de repente alguém fala, nossa, isso tudo que você está fazendo é bobagem. E aí você começa, puxa, mas será mesmo, né? Eu também não conheço mais ninguém que conhece desse negócio, né? Será que alguém inventou isso? Será que alguém inventou essa história de divina presença e não é nada disso, tal? E você começa a se nutrir de dúvida ou se deixar envolver, pô, eu acredito no meu eu sou, mas eu li no meu horóscopo aqui que eu não devo mais trabalhar onde eu trabalho, senão vai acontecer uma tragédia. Não, minha divina presença, eu sou aqui, eu sou no meu trabalho, eu sou em todo lugar e nada vai me afetar. Isso é uma coisa. Falar, não, mas eu acho que eu não vou trabalhar hoje só por garantia, né? Vai que acontece. Estou servindo a dois senhores. Essa que é a coisa, né? A gente precisa se decidir e ser firme nisso, igual o monge falou lá da meditação, né? O meu foco é a minha divina presença, eu sou. Eu vou dedicar minha atenção, meu tempo e o meu esforço. Mas e as distrações do exterior? Eu vou falar para minha divina presença, eu sou, cuida disso para mim. Isso não tem a ver, isso não faz parte da minha vida. Me ajuda a resolver essas questões, me ajuda a lidar com essas coisas. Entendeu? A gente precisa confiar com mais intensidade cada vez mais. É assim que a gente abre as portas. Porque a gente abre as portas para o mundo psíquico quando a gente sonha com um negócio, assim. Fala, nossa, eu sonhei que morreu alguém da minha família, né? E agora, será que a pessoa vai morrer e tal? Nesse momento você foi capturado. Porque aí você já se
você já foi seduzida por aquela ideia e você vai começar a matutar e vai imprimir na sua mente, entendeu? Se acontece uma vez, não tem problema, mas se você começa hoje, amanhã e depois, tal, mas ó, o fulano passou mal, será que ele vai morrer? E, sabe, começa e você vai nutrindo aquilo. Então você deu a força para um outro senhor que não é a sua divina presença. Então, esse é o Perfeito, ponto. obrigada. Eu entendi esse externo de uma forma diferente. Eu estava me questionando aqui, mas perfeito. Obrigada. Tranquilo. Quem mais quer perguntar? Eu sou a Luciana. É assim, na hora de dormir, né? Então, aí você pede para os anjos tutores do templo, vai. No caso, esse mês da chama azul, né? Então, eu tenho feito assim, cada mês um templo de cada chama, mas até o 7º raio. Certo. Do 8º ao 12º, pode ser feito também? Pode ser feito, sim. Pode? Pode sim. Porque eu fiquei presa do 1 ao 7, do 1 ao 7. E agora me veio esse insight, eu falei assim, então, é possível fazer do 8º também ao 12º? Porque se já estão à disposição, eu só queria saber se é possível a gente participar do templo também. Sim, pode. Um templo que está à disposição também, que a gente pode ir, é o Templo dos 22 Raios. Tem mais raios aí também, tá? Olá, Mas a gente pode pedir para ir para esse templo, e esse templo é fantástico, porque... Ele dá um geral. Exato, ele é a concentração de todas as fraternidades, é um templo que ele é um dos principais que a gente tem no planeta e que a gente pode ir até lá e pedir orientação e auxílio. A gente podia falar um dia sobre esse templo dos 22 raios aqui para dar informação sobre esses outros raios também, tá? Mas assim, por hora, trabalhando com os 7 raios e agora com os 12 raios, a gente já tem muita ferramenta, a gente consegue se libertar de muita coisa, a gente consegue realizar muita coisa boa já, tá? Conforme, assim, esses raios, eles vão aumentando, mas assim, a gente não vai sentir então, já a ação deles, porque eles atuam em outras esferas, são esferas muito sutis que a gente não tem a consciência delas agora, né? Sim, mas eu acho que dá para ir trabalhando, né? Sim, sem dúvida, né? A gente trabalha o nosso sistema de 4 corpos, né? Mas a gente pode pensar em trabalhar os 32 corpos já. E são corpos que a gente nem tem noção deles, mas tem mantras para ativar e para acessar esses corpos. A gente pode pedir para que eles sejam alinhados e ajustados para que faça limpeza, que atue sobre eles também. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né, nesse sentido. Mas pode sim. Beleza, era isso. Obrigadinho. Gente, então, agradeço a participação de todos aí, em nome de Deus, em nome da Divina Presença, eu sou em nossos corações. Nós encerramos as atividades nessa tarde, agradecemos bem-amado Arcanjo Ariel, bem-amado Mestre El Moura, Arcanjo Miguel e todas as hierarquias de luz que estiveram conosco nesta tarde, e pedimos que as bênçãos por nós recebidas, elas se estendam por todo o planeta e por toda a humanidade também. Está decretado. Está decretado.